Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise documental do canal Evangelho Genuíno. Hoje, a gente vai partir de uma tese bem direta. A história da antiguidade bíblica definitivamente não é um conto de fadas açucarado para acalmar a mente. Muito pelo contrário, ela nos entrega relatórios crus, geopolíticos e totalmente periciais sobre as falhas mais profundas da natureza humana. Ao examinar esses documentos antigos, nosso foco de investigação será um comportamento bem específico que já destruiu impérios, rachou famílias e arruinou indivíduos. É a nossa chance de entender na prática como a obsessão pelo acúmulo material, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra fatura. Bom, vamos direto ao ponto. Tem uma frase que define muito bem isso. A ganância é o ácido mais silencioso e corrosivo da alma humana. E é exatamente assim que funciona. O desejo descontrolado de pegar aquilo que não é nosso age de um jeito sorrateiro, corroendo silenciosamente o lado racional e a capacidade estratégica das pessoas. Quando a gente analisa os milênios passados, salta aos olhos um padrão de comportamento simplesmente aterrador. A obsessão material não apenas cega, mas empurra as pessoas para decisões catastróficas. E, invariavelmente, essas escolhas resultam em uma ruína absoluta. Para organizar o nosso estudo de hoje, vamos dividir a investigação em 5 partes. Começando por a raiz da ruína, passando para espolhos e falsos profetas, em seguida, servos dominados pela ganância, depois o abuso de poder e, para fechar, a ilusão de santidade. Seção 1. A raiz da ruína e o imposto definitivo da ganância. Vamos começar estabelecendo o que está em jogo aqui. Esses relatos da antiguidade não serão tratados como historinhas infantis de forma alguma. A ideia é investigar cada um como verdadeiros estudos de casos geopolíticos e psicológicos. A ganância tem um custo altíssimo, um imposto invisível que, de um jeito ou de outro, sempre encontra uma forma de ser cobrado. Seção 2. Espólios e falsos profetas. Aqui entram Acã e Balaão. Esses dois ilustram com uma clareza bem brutal o que acontece quando regras rígidas são quebradas. Eles desafiaram as leis de guerra e as ordens divinas de forma totalmente descarada, e tudo isso em nome de uma riqueza escondida. Vamos dar uma olhada primeiro no que aconteceu lá nas cinzas da fortaleza de Jericó. Imagina a cena. O texto é cirúrgico, quase militar, ao listar o que o soldado Acã contrabandeou para a própria tenda bem no meio do acampamento israelita. 200 ciclos de prata, uma barra de ouro maciço e uma capa babilônica de Sinar, que era simplesmente raríssima e super luxuosa. O grande detalhe? A ordem era incontestável. A cidade estava sob anátema, ou seja, condenação de destruição total. Qualquer saque pessoal dava pena de morte. Mas a ganância calou o respeito pelas leis de guerra. A ironia sombria dessa história é de arrepiar, porque devido a essa quebra de aliança, Israel perdeu 36 guerreiros de elite lá na cidade de Ai. E aquela luxuosa capa estrangeira, ela acabou virando a mortalha do próprio Acã no desolado Vale de Acor, onde ele e o tesouro furtivo foram consumidos pelo fogo. E aí, avançamos para o nosso segundo caso, o Balaão. E olha que interessante, a existência desse célebre vidente pagão lá da Mesopotâmia não é mito. Ele é confirmada pela arqueologia moderna, na famosa inscrição de Deir Alá. Contratado pelo rei Balaque de Moabe, o Balaão foi bloqueado espiritualmente e não conseguiu amaldiçoar Israel. Então o que ele fez? Movido puramente pelo dinheiro do suborno real, ele arquitetou uma tática terrível nos bastidores. Ele engenhou um ataque biológico e psicológico, usando mulheres moabitas sedutoras para atrair os líderes hebreus direto para a idolatria carnal em Baal-Pior. O resultado dessa estratégia nefasta e focada em lucro? 24 mil. É isso mesmo, 24 mil homens foram dizimados por uma praga fulminante. E o tal do vidente mercenário? O fim dele foi seco e definitivo. Ele desejava ardentemente aquelas montanhas de ouro, mas a única riqueza que o Balaão conseguiu levar para a sepultura foi o fio de uma espada israelita ao ser executado sem qualquer misericórdia lá nos campos de Midian. Seção 3. Servos dominados pela ganância. Geazi e Judas. Agora a gente sai dos campos de batalha com combatentes e mercenários e entra nos círculos de extrema confiança. Vamos olhar para pessoas que jogaram fora o fato de testemunharem milagres absurdos em troca de uma pura ilusão de ficarem ricos. Geazi não era um qualquer. Ele era o braço direito respeitadíssimo de Eliseu, o maior profeta de Israel, e viu o impossível acontecer quase que diariamente. Quando Naamã, aquele riquíssimo comandante supremo da Síria, foi curado da lepra, Eliseu recusou todo e qualquer pagamento diplomático para manter a integridade inabalada do ofício. Mas o Geazi,
Bom, ele preferiu agir nas sombras. Jogando com a geopolítica internacional, ele correu atrás da carruagem do general sírio, contou uma mentira absurda e extorquiu um valor em prata que equivalia a décadas de trabalho comum, além das roupas de luxo. A conta dessa fraude? Pesadíssima. Ele herdou a lepra incurável de Naamã. E não só ele, mas toda a linhagem consanguínea dele, transformando-o num verdadeiro morto-vivo por causa de 2 trocas de roupa e um pouco de prata. 30. Na verdade, esse número quase dispensa apresentações, né? Mas o contexto histórico dele é chocante. 30 exatas moedas de prata que muito provavelmente eram os valiosos ciclos de Tiro. Foi exatamente esse o preço que Judas Iscariotes negociou com o Sinédrio, a Suprema Corte lá em Jerusalém. O detalhe perturbador é que, na rígida lei hebraica descrita no livro de Êxodo, esse valor representava com uma precisão matemática a compensação financeira tabelada pela perda da vida de um escravo mutilado. A ofensa foi absurdamente calculada, tanto de forma simbólica quanto financeira. Os registros históricos definitivamente não romantizam o tesoureiro dos apóstolos. O Judas já vinha desviando fundos da bolsa coletiva do grupo e mascarava tudo isso com discursos supermoralistas. Mas, quando a condenação aconteceu de fato, o peso mental da traição máxima cobrou a fatura e esmagou a mente dele de forma brutal. O remorso tóxico tomou conta. Humilhado e sem perdão, o fim do maior traidor da história foi bizarro, culminando em suicídio e numa ruptura corporal horrível ao despencar. Aquela prata manchada só serviu para comprar o campo de sangue, um cemitério isolado para gringos. Paz para a mente eternamente condenada dele? Absolutamente zero. Seção 4. O abuso de poder com Acabe e Nabal. O nosso foco agora muda para a arrogância daqueles que se achavam intocáveis. Sabe aquele perfil? Homens imensamente ricos, imunes politicamente e que esmagavam os mais vulneráveis em uma fome insaciável de aumentar impérios que já eram gigantescos. Acompanhando a cronologia exata da queda de Acabe, a velocidade do colapso é espantosa. O cara era o rei de Israel, dono de palácios enfeitados com puro marfim, que inclusive já foram escavados por arqueólogos. O cara tinha riquezas absurdas. E o que ele cobiça? Uma pequena propriedade rural de um cara chamado Nabote, só para fazer uma horta de ervas. Quando o agricultor recusa vender porque era contra as leis da época, o Estado simplesmente forja um tribunal com testemunhas falsas. Sangue inocente derramado por pura cobiça. Na mesma hora, o profeta Elias intercepta e solta uma condenação terrível. O resultado prático? 3 anos depois, o rei perde o trono e a vida. O sangue dele é lavado de uma carruagem e lambido por cães. Tudo por causa de um pedaço de terra roubado. E aí, lá no deserto, a gente cruza com Nabal. O nome dele já entregava tudo, significava literalmente tolo ou insensato. E o patrimônio dele era uma loucura, um verdadeiro império pecuário nas montanhas do Carmelo com milhares de ovelhas e cabras. Por meses, os 600 soldados de Davi, que na época eram comandante foragido, funcionaram como uma verdadeira muralha invisível ao redor desses rebanhos, evitando saques. No entanto, a avareza cega e o ego inflado daquele aristocrata zeraram a inteligência política dele. O que o Nabal faz? Humilha os mensageiros de Davi publicamente e nega até um prato de comida para a própria milícia que estava protegendo as fazendas dele. Uma decisão totalmente insensata que quase causou o extermínio militar de toda a família dele. Quem conseguiu evitar o pior foi a esposa dele, a brilhante Abigail. Na manhã seguinte, quando alguém chegou para o Nabal e relatou friamente que ele esteve a poucos minutos de ser fatiado por uma tropa de elite, bom, o choque orgânico veio com tudo. O texto histórico registra perfeitamente. Seu coração se fez como pedra. Um ataque cardiovascular fulminante induzido pelo puro pânico. 10 dias depois, Nabal morreu de forma patética. Humilhado, agarrado ao próprio orgulho e cercado por milhares de cabeças de gado que não serviram de absolutamente nada para salvá-lo. Chegamos, então, à quinta e última sessão. A ilusão de santidade. Ananias. A gente avança agora para a vibrante era romana do 1º século. Não tem exércitos nem palácios de marfim aqui. O foco é a mortal ilusão de querer parecer santo e o perigo da caridade de palco. Naquela época, na Judéia, a recém-formada comunidade cristã operava sob uma economia comunitária impressionante. Pessoas liquidavam seus patrimônios voluntariamente só para erradicar a pobreza de quem estava por ali. Era solidariedade genuína, de verdade mesmo. Mas aí entra o astuto do Ananias. Ele também queria aquele status, o prestígio daquele título de benfeitor sagrado.
Só que não queria pagar a conta. A estratégia dele foi esconder secretamente parte do valor de uma venda imobiliária, ir para a praça pública e fazer um show, encenando cinicamente que estava entregando 100% do dinheiro. Ele quis testar o sistema pelo mais puro e doentio amor ao dinheiro. O resultado dessa fraude calculada foi imediato. Um colapso biológico avassalador. Ananias caiu morto no chão de pedra instantaneamente. Então, colocando todas essas evidências periciais lado a lado, o tribunal final é simplesmente incontestável. Seja no meio de uma guerra antiga, extorquindo um general poderoso, traindo aliados de confiança ou fingindo santidade pública, o tesouro roubado sempre vai exigir um pagamento final devastador. Fica muito claro que o imposto invisível da ganância invariavelmente cobra a própria vida daquele que tenta agarrar o que não é seu por direito. Esse padrão definitivamente não é acidente, é a anatomia real da obsessão. Estudar profundamente essas crônicas milenares é essencial, não apenas para entender as engrenagens do passado, mas para mapear a imutável psicologia do poder e da corrupção que continua operando ao nosso redor hoje. E aqui fica a grande provocação para a gente refletir. Olhando para todos esses relatos antigos e examinando a sociedade moderna, será mesmo que a natureza humana mudou de verdade ao longo dos milênios? Para quem aprecia um estudo de escrituras bem fundamentado em evidências, fica aqui o convite para deixar o like e assinar o canal Evangelho Genuíno. Assim, a gente continua se encontrando em mais análises documentais profundas como esta. Compartilhar esse tipo de conhecimento ajuda muito a investigação a continuar. Um grande abraço e até a próxima análise.